E aí pessoas, beleza? Sejam bem-vindos, sou Alexandre Dachan, com você aqui mais uma vez e eu vou estar aqui passando para vocês aqui no meu ambiente de treinamento, tá? Eu estou muito puto, de certo modo, porque eu gravei quase 1 hora de vídeo aqui e eu perdi o vídeo todo. Esqueci de salvar e perdi o vídeo, mas aí eu vou ter que falar tudo de novo para vocês, mas não tem problema. Como dizem, quem é não se engana com o que é de mentira, né? Quem é de verdade não tem problema em repetir essa porcaria 1000 vezes. Vamos lá. Então, galera, quero aproveitar mais uma vez aqui falando com vocês, tá? Agradecer por você estar entrando nesse mundo, né? Esse mundo difícil da defesa pessoal, porque existem diversos conceitos dentro dessa área que, se você não entender, você não vai se desenvolver. E se por acaso você se desenvolver, você vai lá na frente se decepcionar com algumas coisas, se você não tiver uma mente aberta e ter um entendimento completo. Eu trouxe para vocês aqui, a esse meu ambiente aqui de treinamento, porque eu sei que a maioria de vocês são pessoas que buscam o conhecimento, busca ter esse conhecimento marcial porque querem se desenvolver. A maioria treina em casa, então, por isso, eu trouxe vocês aqui para esse ambiente. Eu tenho aí diversos alunos, diversas academias, onde eu poderia pegar uma academia, como muitos fazem aí, pegar uma academia bem chique e mostrar ali uma autoridade dentro da academia e passar para vocês o que é defesa pessoal. Mas na minha concepção, como vocês estão falando com o Dachan, e quem me conhece sabe por que eu faço isso, eu prefiro conversar aqui com vocês, com uma conversa francamente, onde você vai ouvir, você vai pensar, você vai refletir e raciocinar sobre tudo que você deseja na defesa pessoal. E essa videoaula de introdução, eu chamei para isso, para que você entenda o meu mundo, a minha forma de pensar, para que você entenda como as artes marciais ela pode modificar, salvar e também fazer com que você alcance novos objetivos na sua vida. E eu vou te mostrar na prática que não é somente você saber uma defesa pessoal, ok? Não é somente você praticar uma luta em si. Não é uma luta que vai te levar por determinados caminhos, ok, gente? Então vamos lá. Eu quero iniciar com vocês aqui mostrar que o meu caminho marcial foi de uma forma não especial, não. O meu caminho marcial foi um pouco diferente. Talvez muitos tenham esse caminho também, mas foi mais ou menos nesse segmento. Eu iniciei a minha carreira nas artes marciais muito cedo, mas eu não quero colocar aqui a minha infância e tal, nada disso, eu vou passar por essa baboseira toda. Vamos lá. Para você definir a situação, eu iniciei dando aula, primeiramente, de Kung Fu, Muay Thai, eram as artes que eu praticava. Eu fazia parte da Confederação Pernambucana de Pugilismo, fui fazer algumas lutas de boxe, para poder melhorar a minha mão, inclusive teve algumas lutas muito boas. Inclusive nessa época, era a época que se falava muito em Todo Duro, Demônio Negro, era essa galera do boxe tailandês. E em Pernambuco isso estava muito em alta. Okay? Então dessa linha de treinamento, me levaram para fazer um boxer, como eu contei no vídeo anterior. Eu, como estava acostumado com lutas de Muay Thai, eu priorizava muito as minhas habilidades de pernas, joelhadas, cotoveladas. E os presidentes, né, os mestres das artes marciais na época da confederação, achavam que eu deveria melhorar a minha mão do boxer. Cara, você tem que melhorar essa mão do boxer. Por quê? Porque a marca da Confederação Pernambucana de Pugilismo era o boxer, por causa do Todo Duro, o Demônio Negro, né, aquele pessoal daquela época lá. Então eu tinha que priorizar o boxer. E nisso me levaram para participar de uma competição de boxer. Nisso me botaram para competir ou lutar numa cidade de Pernambuco com um cara chamado Manga Rosa. Até hoje eu não sei ideia do destino desse cara, eu não sei nem por onde anda, nem procurei saber. Porque o que acontece? Eu peguei um verdadeiro mão de pedra. O cara era um touro, um russo grandão. E ele era assim, o cara do boxe da cidade. E da minha concepção eu falei, cara, eu fui mandado aqui para apanhar. Com certeza
eu fui mandado para aquele lugar para apanhar, mas eu já estava ali mesmo, né? Eu não tinha mais o que fazer, então eu fui à luta, fui lutar. E qual foi a situação? Na trocação, no primeiro trem de pouso que eu levei, primeiro porradão no meio da cara, com aquela mão do boxe que o cara tinha, eu já fiquei logo tonto, tá? Foi a primeira vez que eu senti o chão na minha frente assim. E automaticamente, por eu estar acostumado com o Muay Thai, eu clinchei. E no clinch, levantou a joelhada e o cara caiu arrebentado no chão. E eu fui desclassificado. Com essa desclassificação, eu comecei a querer entender mais a mão do boxe, entender mais um pouco da técnica de boxear. E como eu sempre falo, um bom boxeador, ele tem 90% de vantagem numa briga de rua. Porque numa luta de rua, 90% que você vai usar são mãos. E a mão do boxer, ele te dá uma velocidade, ele te dá uma destreza muito grande em combate mano a mano com alguém na rua. Ele vai ter uma desvantagem se for pro chão, se o cara levar ele pro chão. Ele vai ter uma desvantagem se tiver 2, 3 ali agarrados e levar ele pro chão. Ok? Por que eu estou falando isso? Para que você entenda que nenhuma luta desportiva é 100% na rua. Ou, digamos, nenhuma luta vai ser 100% na rua. Todas elas vão ter uma vantagem e uma desvantagem no combate. E o que você precisa aprender e entender é que não importa qual seja a sua metodologia, a sua técnica, né, a sua habilidade marcial. Quando se tratar de defesa pessoal, sobrevivência em meio urbano, a mentalidade muda. E sabe quando é que eu percebi isso? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, fui conhecer o Cláudio Comando, né? Cláudio, instrutor dos fuzileiros navais, me levou para os fuzileiros navais. Com essa minha ida aos fuzileiros navais, eu comecei a dar instruções e nessas instruções você começa a ver várias falhas na própria luta, que não serviria para aquele indivíduo ali, naquele momento, naquela situação. Então, eu juntamente com o Cláudio comecei a pontuar algumas coisas, algumas modificações para aquele operacional ali que atuava, né, em situações de conflitos e tudo mais. Então foi ali quando eu comecei a perceber que as coisas tinham que mudar um pouco, que aquele negócio daquele Kung Fu meio, aquele Muay Thai ali, não ia servir 100% para aquelas coisas ali. Então, por isso, daí veio o Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, depois começou o Guarda Municipal, a Cadepó de Polícia. Depois eu comecei a ir para várias entidades policiais e militares, tanto no Brasil quanto no exterior. Aí você se vê ali dentro de um auditório para tentar convencer aquela unidade de exército de que você tem alguma coisa para fornecer para aquelas pessoas. Então aí onde muita coisa muda, aí vem a necessidade do Black Medicine Combat, né, o conhecimento da medicina negra de combate, porque ali tinha quem? Ali tinha médicos, instrutores da área privada, da área pública, tinha representantes do governo, e você tinha que falar de forma de excelência sobre as artes marciais, sobre a defesa, não artes marciais, mas como aquela defesa poderia ser útil para o profissional que estava acostumado com outra visão de vida. Porque quando falamos em operacional, estamos falando de uma pessoa que vai lutar pela vida. Quando falamos de um confronto na rua, quando falamos de eu me defender de uma agressão que vai dar cabo à minha vida, né, que vai aí ceifar a minha vida, eu estou falando de algo de sobrevivência, então não é qualquer coisa. Com esse conceito de treinamento, com essa visão de treinamento, eu já falei outras vezes para vocês quando eu fui para o Equador, e dessa visão do Equador me abriu muito os olhos quando eu estive diante de uma situação. Quando eu fui para o Equador, eu fui chamado para dar treinamento a uma Fundação Prevenção. É uma entidade ligada à ONU. Quem era representante da ONU era a Dona Marta, justamente a presidente dessa Fundação Prevenção, e ela tinha me conhecido em um evento no Peru. E ela me convidou para ir para o Equador para fazer uma palestra, dar um treinamento nessa situação de mulheres em situação de conflito em seus lares, chamamos de brigas, né, ali de casais, tinha aquelas brigas domésticas, como essas pessoas poderiam evitar.
ensinar para essas pessoas consciência situacional, não tinha nada a ver com treinamento policial. Até baterem na minha porta do apartamento e perguntar se eu estava vendo o que tinha acontecido no dia anterior à minha chegada, que era uma situação de refém. Uma mulher tinha sido feita de refém, ela estava grávida e seu marido pegando o pescoço dela com uma faca em formato picador de gelo. Nessa situação eu perguntei, mas o que é que eu vou fazer lá? Estou te chamando lá no general, ele chama, né? Na polícia geral, lá onde estavam todos os equipamentos entrando e saindo naquele exato momento. Eu tinha que ir lá naquela academia de polícia, naquele local onde tinha vários policiais que estavam totalmente desmotivados por causa da situação do dia anterior, porque mesmo que tivesse 20 policiais ali ao redor daquela mulher, elas não tinham como salvar, eles não tinham como salvar ela, né, naquele exato momento, porque não tinha uma sniper, não tinha nada disso. E como eu já falei anteriormente, quando se trata de corporativismo, quando se trata de instituição, as decisões são muito difíceis. Nenhum operacional ali vai querer meter a mão na arma e atirar. Existe em jogo ali o seu tempo de trabalho, existe em jogo ali toda a instituição, e não é simplesmente puxar o gatilho, que nem muitos fazem, muitos falam. É só puxar o gatilho, já meti o tiro mesmo. Muitos ignorantes vão falar isso. Muita gente ignorante que não tem ideia de causa, vai simplesmente falar, meter a mão e dar um tiro. É muito fácil. Às vezes um operacional como esse, ele teve um mau treinamento, um mau preparo. Às vezes não tem nem tempo para se preparar. Se ele simplesmente corresse o treinamento, já seria bom para ele. Mas nem isso, às vezes, ele consegue fazer e nem tem tempo. Então, muitas das vezes, você vai ouvir falar de policiais que tem mau preparo, que isso, aquilo, outro. Se agarra no chão com um cara querendo puxar a arma dele. Muitas vezes a sociedade quer comparar um policial com um vagabundo que tem tempo, dinheiro e disposição. Está ali, igual o cavalo do cão, disposto a fazer qualquer coisa. E usando sempre aquela frase que eu sempre digo para vocês, eu não tenho nada a perder. E quando a pessoa fala eu não tenho nada a perder, mesmo que tenha, isso é problemático. É uma pessoa que está ali disposta a morrer ou matar por qualquer coisa. E muitas vezes o policial ali, ele tem que prever todas essas situações. E ele às vezes não tem condições de pagar uma especialização, de estar se especializando, estar aprendendo em outros âmbitos. Então por isso que se torna muito difícil o exercício e a exemplificação de uma técnica de defesa para este indivíduo. Daí onde vem a expertise. O que é que acontece com a expertise? Você que está entrando agora no mundo da defesa pessoal, você que está adentrando agora, eu estou te ensinando para que você entenda o caminho que eu trilhei para chegar até aqui, para poder ser chamado para um estado ou outro país e estar dando aula para diversas unidades e situações. É justamente porque eu mudei a minha forma de pensar marcialmente. Então, quando você simplesmente aprende com essas experiências, como você viu, vem das artes marciais lá atrás, das artes marciais, você começa a dar aula a pequenas unidades, e você entende que tem que ter uma mudança, não, isso aqui não pode ser desse jeito, esse cara aqui lida com esse tipo de lei, não pode tirar, não pode chegar assim, então como é que ele poderia fazer a algemação, como é que ele pode algemar, o que é que tem dentro disso aqui, uso progressivo da força. Tudo isso entra dentro de um contexto onde você para e vai raciocinar e dizer, poxa, eu não posso simplesmente puxar a arma, eu não posso simplesmente dar um soco na cara do cara, eu não posso simplesmente dizer, eu sou polícia alto, não pode, só isso só não vai resolver. Existe todo um sistema, existe toda uma consciência situacional para que você realmente entenda e compreenda como funciona o combate, ou como vai funcionar mais ainda a defesa, tá, pessoal? Então, eu trouxe aqui vocês hoje. Vocês estão nesse cenário aqui, onde é o local onde eu treino todos os dias com o meu saco de pancada, com meus acessórios. Por quê? Porque eu quero levar para você de forma natural e que você consiga extrair da raiz o que realmente importa no que tange a defesa pessoal. Não simplesmente ir pelos louros de alguns e outros que ao adquirir uma determinada fama por uma coisa ou por outra, diz que a sua arte marcial, que a sua metodologia é a melhor que tem, quando na verdade é só mais do mesmo. Não se preocupe que vai ter
muita situação prática, vou mostrar algumas coisas práticas aqui, mas o mais importante disso tudo é que você compreenda. Se você não compreender o que é uma consciência situacional, se você não compreender que a defesa pessoal é tudo o que acontece antes da ação, antes de uma ação, acontecem muitas coisas, tem muitas leituras que você tem que fazer. Não adianta eu chegar aqui e te ensinar 100 tipos de golpes. Não adianta eu chegar aqui e te passar por 2, 3 colegas, te passar um monte de golpes. Você não vai usar 90% do que vai ser mostrado. Mas você vai usar, certo? Não, você não vai usar, você não vai usar, deixa eu repetir aqui, tá? Você não vai usar 10% do que vai ser mostrado. Visualmente, você não vai usar. Mas você vai usar 90% daquilo que você entender, daquilo que você compreender como funciona. E como é que é isso? Antes que o vídeo aqui fique muito grande e você fique chateado porque o vídeo está muito grande, só para você entender essa parte, depois nós pulamos para o próximo vídeo. Só para você entender, o mestre, ele está mais preocupado em uma academia e que você passe o tempo ali. Que você fique ali repetindo. O mestre está preocupado em que você pague a academia, que você fique 1 mês, 1 ano, 10 anos ali com ele. E aos poucos você vai entender. Mas sabe por quê? Mas é porque ele não sabe? Não. E sim, talvez ele até saiba do segredo de dar ali um desvio, quem sabe ali um atalho para que você se desenvolva mais rápido a tua habilidade. Mas isso é o interessante? É interessante você ter um aluno e fazer com que ele, do dia para a noite, se torne o cavalo do cão? Não. Por quê? Porque você precisa trabalhar a consciência do indivíduo. Você precisa trabalhar o comportamento do indivíduo. Por isso que nenhum mestre marcial vai chegar e te ensinar as coisas assim, bum, do dia para a noite. Eu ainda abro algumas exceções em cursos, porque às vezes os meus cursos é uma palestra, é um seminário. Então eu sou obrigado em 1 dia, 2 dias, passar uma visão geral para que você compreenda, mas com mais facilidade. Então tem alguns macetes que são passados ali, para que você entenda, compreenda. Ah, tá, entendi agora do porquê e tal. Mas mesmo assim, você vai precisar passar por alguns processos. Você vai ter que passar alguns processos pessoais, você vai ter que passar por algumas construções pessoais para poder entender como aquilo vai funcionar. Não importa se você é faixa preta de karatê, de kung fu, kickbox, não importa. Você em si já tem sua defesa pessoal, correto? Você já tem sua defesa pessoal, você é um praticante marcial. Geralmente, se você está fazendo esse curso de instrutoria, você já tem alguma habilidade marcial. Só que o que você conhece como habilidade marcial é o que é utilizado em combate, em academias, ali no teu dia a dia. Você agora adentrando dentro de um mundo de defesa pessoal, você tem que pensar de uma forma diferente do que se pensa em academia. Em academia você vai ter um protetor local, você vai ter um aluno, vai ter um parceiro treinando com você moderadamente, você vai ter ali uma coquilha, você vai ter ali um chãozinho bem confortável. Na academia, você vai ter essas vantagens de treinar com sparring. Isso quer dizer o quê? Que você vai estar treinando uma luta fictícia. Você vai adquirir habilidades? Sim, você vai adquirir habilidades. Mas essas habilidades não vai definir a sua estratégia de defesa pessoal. Essas habilidades não vai definir que tipo de instrutor de defesa pessoal você será. Você pode ser muito bom com as suas negras, eu costumo falar sempre assim. Você vai ser muito bom ali com as suas negras, na academia e tal. Mas não pega pra capar de verdade, numa academia, numa situação, numa rua, numa situação tem 2, 3, numa situação que tem um pedaço de pau, com uma madeira, um prego, uma foice. O modo de pensar é diferenciado. O modo de pensar passa por um processo muito diferente, no qual eu vou dar seguimento antes que esse vídeo aí trave e eu perca novamente tudo aquilo que eu já falei há 1 hora atrás, mas com calma eu vou relembrando tudo de novo e passando para vocês e agradecendo por você aí estar participando desse curso de instrutoria em táticas defensivas nível 1. Lembre que tem nível 1, nível 2 e nível 3, tá? O nível 1 é a parte onde eu vou te ensinar toda a ideia
toda a ideia da mão nua, ok? Toda a ideia de mão nua, como é que você vai treinar suas mãos e por que treinar suas mãos. Por isso que eu falei do boxe, é por isso que eu falei da importância e tudo mais. Tá? Desculpa aí, porque como eu estou aqui numa área meio aberta, então vai ter sempre um barulho aí no fundo, mas com certeza o áudio vai ficar bom, vai dar para você entender. E como eu vou estar aqui sempre repetindo algumas coisas, você não vai perder nada, tá? Qualquer dúvida, você vai poder baixar esse vídeo e ter acesso a outras informações. Valeu? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do Táticas Defensivas, essa instrutoria que vai ser maravilhosa para a sua vida, isso eu garanto.